Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada, mais um vídeo de curiosidades do tão pedido filme Platoon. Pois é, muita gente pediu para que eu fizesse um vídeo de curiosidades para esse filme, depois que eu fiz do Engraçado Ryan, né? É um filme que eu gosto muito, eu imagino que muita gente também goste, né? Então, aqui estamos para fazer mais esse vídeo de curiosidades. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, muito importante, não custa nada, é legal, ajuda a gente a chegar lá. Eu não sei aonde lá, mas em algum lugar. Então, é de graça, cara, sério mesmo. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber vídeos novos toda vez que sair um aqui no Moviola Quebrada. Lembrando que vamos ter mais vídeos de filmes de guerra, de curiosidade. Sei que muita gente que tá curtindo, que curte o canal, gosta desse tema. Então, vamos lá. Cara, filmar Platoon não foi uma tarefa muito fácil, não. Além de ser um filme que precisou de uma locação, filmar na selva, ou seja, insetos, calor... insuportável, mata, enfim. Foi muito difícil filmar esse filme. E para piorar a situação, eles foram filmar nas Filipinas num momento não muito propício para esse tipo de coisa, já que em 1985, quando as filmagens começaram, né? Tava às vésperas de um evento conhecido como Revolução Filipina, que simplesmente derrubou o governo da época. Então, não foi nada fácil. William Dafoe, inclusive, chegou a declarar que achou que as filmagens fossem canceladas por causa disso. I arrived in the Philippines and my plane was the last plane in because there was a revolution. Sit tight, the movie's canceled, we'll get you out when we can. Mas esses não foram os únicos problemas enfrentados pela produção. 2 atores quase morreram durante as filmagens. Um deles foi o próprio William Dafoe. Ele bebeu água de um rio sem saber que havia um porco morto rio acima. Ele pegou uma intoxicação maluca lá e ficou 24 horas no hospital. Foi uma loucura. E o Charlie Sheen quase caiu de um helicóptero quando ele deu um solavanco. E é aqueles helicópteros de guerra do Vietnã com as portas abertas, né? Então o helicóptero deu um solavanco e ele quase foi pra fora. Só que ele foi salvo pelo Keith David, que segurou ele no momento certo. Outro grande problema que a equipe e o elenco enfrentaram foi o diretor, Oliver Stone. Pois é, ele... vira e mexe, ele era bem rude com a sua equipe. O John C. McClane chegou a dizer que o comportamento do Oliver Stone beirava a psicopatia, porque além da privação do sono, eles tinham que enfrentar a intensidade das filmagens, que era realmente muito intenso, né? Mas o Oliver Stone justifica esse comportamento porque ele queria extrair a melhor performance dos atores, mostrando para eles como era de fato os horrores da guerra. Mas o próprio Oliver Stone passou por uns momentos difíceis durante a produção. Para quem não sabe, o Oliver Stone é um veterano da Guerra do Vietnã e muitas das coisas que a gente vê no filme foram experiências que ele vivenciou na guerra. Inclusive aquela cena da vila, né, que é considerada uma das cenas mais perturbadoras da história do cinema. Em um dos momentos durante a produção, o Oliver Stone sofreu um ataque de estresse pós-traumático presenciado pelo Dale Dye, que trabalhou como consultor militar durante as filmagens. O Dale Dye também serviu na Guerra do Vietnã e depois desse momento do estresse pós-traumático que o Oliver Stone passou, os dois juntos choraram bastante por lembrarem dos horrores que eles viveram durante a guerra. Falando em Dale Dye, esse cara que é praticamente onipresente em filmes de guerra, foi ele quem supervisionou o bootcamp, que é o campo de treinamento para treinar os atores para as situações de guerra dentro do filme. Por 2 semanas, os atores tiveram que ficar dentro do personagem, comer somente rações militares e fazer vigílias noturnas. Além deles não poderem tomar banho de chuveiro ou ir ao banheiro. Inclusive, ele simulou diversas situações de combate para ensinar os atores como reagir sob estresse intenso. E teve várias conversas com o elenco sobre transtorno de estresse pós-traumático e a sensação de ser baleado. Uma dessas simulações foi uma recriação de uma batalha que o próprio Dale Dye participou durante a Guerra do Vietnã. Inclusive, essa batalha simulada acabou indo para o roteiro e se transformando na batalha do final do filme. Além disso tudo, o Dale Dye também trabalhou no filme como Capitão Harris e fez uma ponta como um door gunman, que é aquele cara que fica no helicóptero com a metralhadora, além de emprestar a sua voz para várias mensagens de rádio durante o filme. Começa aí, ó. Bom, como eu falei anteriormente, o Oliver Stone baseou o roteiro desse filme em suas próprias experiências durante a Guerra do Vietnã e ele terminou o primeiro tratamento do roteiro em 1971. Nesse mesmo ano, ele enviou uma cópia do roteiro para o vocalista da banda The Doors, o Jim Morrison. O Stone queria que o Jim Morrison interpretasse o personagem principal, o Chris Taylor. Só que, infelizmente, o vocalista da banda The Doors acabou falecendo naquele mesmo ano e quando o corpo dele foi encontrado no seu apartamento em Paris, ele estava com o roteiro do filme ainda. O Oliver Stone, isso é uma curiosidade extra, acabou dirigindo um filme, uma cinebiografia da banda The Doors em 1996, com o Val Kilmer no papel.
do Jim Morrison. O Emílio Esteves, que é irmão do Charlie Sheen na vida real, ele chegou a ser cotado pro Chris Taylor e foi oferecido o papel na realidade. Só que o filme não foi pra frente devido a problemas financeiros. Inclusive o filme deu sinal verde e sinal vermelho várias vezes, né? Porque sempre por causa de grana o filme acabava sendo cancelado. Mas só em 1985 que deram o sinal verde de fato. E quando isso aconteceu, o papel do Chris Taylor caiu no colo do Keanu Reeves e do John Cusack. Só que os dois recusaram, não quiseram fazer o filme. Com tantos problemas assim pra encontrar o seu protagonista, o Oliver Stone chegou a considerar o Johnny Depp como Chris Taylor. Só que ele era muito jovem e não encaixaria com o papel que ele havia escrito. Como sabemos, o Johnny Depp acabou entrando no filme como um personagem bem secundário, que é o Lerner, e o Oliver Stone chegou a dizer, na época, que o Johnny Depp seria uma grande estrela. Não estava errado, né? Para o papel do Sargento Barnes e do Sargento Elias, ou Elias, como você preferir, ele quis contratar atores contra o tipo de cada um. Por exemplo, o Tom Berenger, que faz o Barnes, ele era um cara que vivia fazendo mocinhos no cinema. E aqui ele interpreta o Barnes, que é um psicopata louco, maluco. E o Elias, né, ele queria que fosse um cara que vivesse mais fazendo vilões, como é o caso do Willem Dafoe. Então ele contratou contra o tipo de cada um. Mas antes do Willem Dafoe, o Oliver Stone chegou a considerar um ator nativo americano. E não era uma tarefa fácil encontrar um ator nativo americano naquela época, e ele acabou não encontrando de fato. O papel do Elias acabou caindo no colo do Willem Dafoe, que, para honrar esse desejo inicial do Oliver Stone, ele trouxe algumas características nativo-americanas pro personagem. A gente vê ele com um colar, assim, bem nativo-americano mesmo, assim, em algumas cenas do filme. O filme tem uma narração em off do Charlie Sheen, né, que faz o Chris Taylor. O curioso disso é que o pai dele, Martin Sheen, fez o mesmo em Apocalipse Now, que é um outro grande filme de Guerra do Vietnã, dirigido pelo Francis Ford Coppola, que vai ter vídeo aqui no canal em breve, aguardem. O pôster, icônico pôster, né, que mostra o Elias com a mão pro ar, assim, depois dele estar sendo perseguido pelos Vietcongs, é uma representação de uma foto tirada por Art Greenspan. Essa foto, tirada em 1968, foi considerada por uma revista especialista em Forças Armadas como uma das melhores fotos de guerra da história das guerras modernas. Vários atores escreveram mensagens nos capacetes usados no filme, né? O Charlie Sheen escreveu "Wanna die? Bury me upside down so the world can kiss my ass." Ou seja, quando eu morrer, me enterre de cabeça para baixo para que o mundo possa beijar a minha bunda. O capacete do Lerner, que é o personagem do Johnny Depp, tá escrito Sherilyn. Na época, olha só como o Johnny Depp era fofo, não sei o que aconteceu com ele. O Johnny Depp tinha uma namorada chamada Sherilyn Fenn, então ele fez uma homenagem para ela na época. E, inclusive, o violão que ele toca durante o filme tem lá SF, de Sherilyn Fenn. A Claire Simpson, que é a montadora do filme, que inclusive ganhou o Oscar pelo seu trabalho, foi ela quem sugeriu ao Oliver Stone que colocasse Adagio of Strings nos momentos mais emocionantes do filme, né? E, inclusive, se você estava querendo saber qual era o nome da música que toca por todo o filme, Platoon, é essa, Adagio of Strings, de Samuel Barber. De nada. Falando em Oscar, Platoon ganhou quatro estatuetas do Oscar. Entre elas, melhor montagem, como nós falamos agora, melhor som, como não poderia deixar de ser, o filme de guerra normalmente ganha melhor som, melhor filme, filmaço, óbvio, e melhor diretor. Com isso, Oliver Stone se tornou o primeiro veterano da Guerra do Vietnã a ganhar o Oscar de melhor diretor. Ele já tinha ganhado o Oscar pelo roteiro do Expresso da Meia-Noite, ele já era o primeiro veterano de Guerra do Vietnã a ganhar o Oscar at all, né? Não necessariamente sobre diretor. E com isso ele entrou para a história. Se eu não me engano, hoje ele ainda é o único veterano de guerra a ter um Oscar de melhor diretor na sua estante. Lá pro final do filme, o personagem Ha, vivido pelo Francisco Quinn, ele tira do bolso de um Vietcong morto um saquinho com um pozinho branco. Cara, aquilo ali é heroína. Os soldados Vietcongs, eles usavam a heroína para poder se acalmar antes das batalhas. E muitos soldados americanos que acabaram adquirindo um vício com a droga faziam o mesmo. E aí você lembra um pouco daquele filme O Gangster, estrelado pelo Denzel Washington, né? Inclusive o Denzel Washington fez um lobbyzinho aí pra ser o Sargento Elias, e essa aí é uma curiosidade de graça aí pra vocês. A cena em que o Sargento Barnes dispensa a maconha e ele diz "Me, I don't need this shit", enquanto bebe um gole de whisky, reflete as crenças pessoais do Oliver Stone de que os soldados que fumam maconha são mais estáveis do que os soldados que bebem álcool. Bunny, aquele personagem maluco, psicopata do Kevin Dillon,
ele diz o seguinte pro Júnior. Don't you worry, Junior. You're hanging with Audie Murphy here, my man. Audie Murphy foi um cara que lutou na Segunda Guerra Mundial, foi um dos melhores soldados dos Estados Unidos naquela guerra. Inclusive, ele ganhou a medalha de honra e mais 32 medalhas pelo seu trabalho, pelo seu serviço durante a Segunda Guerra. Ainda falando sobre o Bunny, algumas falas do personagem foram tiradas do livro Numb, do Mark Baker. Numb é uma coleção de relatos em primeira mão de soldados que estiveram na Guerra do Vietnã, publicado pela primeira vez no início dos anos 80. Essa fala aí, ó... The only worry you got is dying. And if that happens, you won't know about it anyway. So what the fuck, man? Veio diretamente do capítulo Batismo de Fogo. Mas o Bunny é muito diferente do cara que o interpreta, o Kevin Dillon. Lembra aquela cena horrível, aquela cena que me dá pesadelo até hoje, do garoto que fica pulando enquanto o Charlie Sheen atira no pé dele, o Bunny encorajando para que ele mate? Pois é, aquele garoto, além dele não ter uma perna, ele era cego de um olho e era surdo. E o Kevin Dillon ficou extremamente preocupado com aquele cara. Ele não sabia se o cara tinha noção de que eles estavam fazendo um filme ali. E, inclusive, a mãe do Kevin Dillon chegou a dizer que não consegue assistir essa cena. É difícil até para nós que não somos relacionados com o cara, né? É muito difícil assistir essa cena. Depois que terminou, né, a filmagem dessa cena, o Kevin Dillon se juntou com o Charlie Sheen e os dois fizeram uma vaquinha para poder pagar uma cirurgia para ele, pro problema do olho dele, né? Então, pra tu ver que o Kevin Dillon não é nada como o Bunny. E uma cena, o Sargento Barnes ameaça o Júnior de mandar ele pra corte marcial. Next time I catch you spraying mosquito repellent on your fucking feet, I'm gonna court-martial your nigger ass. Well, then court-martial me, motherfucker! Send me a fucking Long Bean! A prisão de Long Bean era uma prisão militar nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Ela foi criada em 1966 para os soldados culpados de crimes militares. Ela estava localizada a cerca de 33 quilômetros de Saigon, a atual cidade de Ho Chi Minh. Durante a cena em que o incompetente Tenente Wolf chama por artilharia, o Big Harold começa a gritar short rounds, short rounds. Esse é um termo que avisa os seus companheiros, né, de que o tiro da artilharia vai cair em cima deles, né? Ou seja, era fogo amigo, né? Então, só para simplificar aí a situação. Inclusive, falando de novo do Tenente Wolf, muitas escolas militares nos Estados Unidos usam o Tenente Wolf como exemplo de como não ser um líder. Algumas bolsas de sangue dos squibs, né, que colocaram no Willem Dafoe, naquela cena famosa, na cena mais icônica do filme, né, quando o Sargento Elias morre, não explodiram. Isso porque o Willem Dafoe deixou cair o dispositivo. Ele mesmo estava acionando os dispositivos que explodiam no seu uniforme, né. Ele acabou deixando cair, mas a cena ficou tão boa, tão incrível, de fato é icônica até hoje, que acabou indo pro filme. O Oliver Stone fez uma coisa rara durante as filmagens do Platoon, que é filmar o filme praticamente em subsequencial, né? Com a ordem que tá no roteiro. E com isso, os atores que filmavam as suas cenas de morte, os personagens que morriam no filme, né? Voltavam para casa logo depois que filmavam essas cenas. When you got killed in the movie, you left the next day. It had a weird effect because you get close to these guys and then they got killed and then they were gone. The NBA comes in and Bob Orwig, I think, stands up and his character gets a sucking chest wound and he's dead. Next day, he's on a plane out. We got Bob on the airplane and sent him home. And Berenger looked at me and he said, "Oh, that feels weird, doesn't it?" I said, "Yeah, it feels like we just lost one." Por isso o Charlie Sheen, que foi um cara que não morre no final do filme, a emoção dele entrando no helicóptero é completamente real, porque ele não aguentava mais as filmagens de Platoon. Inclusive, o Charlie Sheen chegou a declarar que beijou o chão dos Estados Unidos quando desceu do avião depois que as filmagens terminaram. Na manga esquerda do Sargento Elias tem um emblema da 25ª Divisão de Infantaria. Na manga direita tem um emblema da 1ª Divisão de Cavalaria. Essa divisão de cavalaria ficou famosa por participar da primeira grande batalha durante a Guerra do Vietnã, que foi a Batalha de Ia Drang. O Ia Drang, eu não sei como pronuncia. Essa batalha é retratada no livro We Were Soldiers Once and We Were Young, do Coronel Hal Moore. Para quem não sabe, o Coronel Hal Moore é interpretado pelo Mel Gibson naquele outro grande filme de Guerra do Vietnã, Fomos Heróis. Inclusive, vocês querem um vídeo de Fomos Heróis aqui no canal? Comente aí. Galera, muito obrigado mesmo por terem ficado
até o final deste vídeo. Se vocês quiserem algum filme específico, deixa aqui nos comentários. Como eu falei, vamos ter já programado já o vídeo do Apocalipse Now. Se vocês quiserem, faremos o vídeo do Fomos Heróis e o outro filme que valha. Só você comentar aqui e dizer qual filme que você quer. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos que gostam de Platoon, ou gostam de filme de guerra, ou gostam de filme de guerra do Vietnã, ou gostam de filmes em geral. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.